Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é Peterson Abade do canal Abade. Hoje, com muita honra e prazer, trouxe para entrevistar a advogada. Costumo dizer que é advogada, tá? Mas por favor, se contenha. Ludmila, e hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos da área do direito. Creio que vocês vão gostar bastante do vídeo. Então, Ludmila, pode dar as considerações iniciais. Prazer tê-la aqui. Oi, Peterson, é um prazer todo meu. Fiquei feliz com o convite, da proposta do canal. Realmente é um incentivo. Espero que o alcance seja amplo e de grande valia. Lógico que estamos todos aqui para aprender, né? Mas o que eu puder ajudar e passar conhecimento, eu vou passar. Bom, vamos logo às perguntas, né? Pra não... Eu gosto de conversar muito, gente, então vocês vão perceber isso ao longo do canal. Mas enfim, estamos por meio da internet, esse vídeo vai ser postado inclusive no YouTube. Hoje a internet alcança por diversos ambientes, em diversos locais, em diversos países. Então é um tema que é muito vasto e muito amplo de se debater. E um dos temas é, a se tratar da internet como um todo é justamente os limites a serem impostos em relação à liberdade de expressão, se é que a gente pode chamar assim, em alguns casos. Então, a primeira pergunta para a advogada Ludmila, a gente vai fazer justamente o adendo a isso, que é a internet em si, ela é uma terra sem lei, como algumas pessoas costumam dizer. Não, não é uma internet sem lei. Inclusive, assim, ignorância do ponto de vista de que falta é, uma, uma, uma divulgação, uma ampla divulgação do quanto a internet hoje é regulamentada, do quanto o Brasil tem leis específicas, né? As pessoas acham que se esconder por detrás de perfis fakes, né? Isso não se mostrar que não podem ser identificadas. E hoje, assim, se nós estivéssemos falando, por exemplo, quando eu comecei a usar computador, foi o quê? No ano 2000, digamos, acho que foi no ano 2000. Então, a tecnologia ela só avança. Então, você achar que os meios de se encontrar alguém na internet hoje ainda são limitados, realmente não condiz. E com o passar, né, dos anos, a necessidade de se criar, de se ter leis específicas que tratassem sobre o assunto foi inevitável. Então, sim, a internet é um mundo com lei, uma terra com lei, e mais de uma, inclusive, específica sobre o caso. Se eu puder citar, eu posso citar foi a primeira, que é a Lei de Crimes Cibernéticos, que as pessoas conhecem como Lei Carolina Dickmann, que foi o primeiro caso, se não me engano, a lei de 2012. Não sei se foi no mesmo ano que aconteceu o caso com a Carolina Dickmann, que teve imagens dela, imagens íntimas, né, divulgada na internet, e aí foi a primeira vez que aqui no Brasil se viu a necessidade de criar uma legislação específica sobre isso. Tem também o Marco Perfeito. Civil na internet, e outra lei também que está para entrar em vigor ainda, mas é de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, ótimo. Bom, e levantando a questão do desenvolvimento da internet que você falou, é algo muito interessante, porque eu estava vendo uma entrevista alguns dias anteriores, em que o verbo desenvolver, alguns filósofos consideram como o fato de não envolver. Ou seja, com tanto desenvolvimento que a internet veio, a gente acabou não se envolvendo tanto em questão de comunidade, né? Então, hoje em dia, você vê muitos insultos, muitos haters, como são chamados, além de muitos elogios, obviamente. No entanto, esses haters e tem certos limites a serem impostos para que a gente tenha também a questão da educação ela mais vista nesse meio. E qualquer problema que a gente for ver, o principal que é a educação. Se a educação ela for, mas já entrando nesse tema, a segundo questionamento eu gostaria de perguntar qual o limite da liberdade de expressão na internet? Peterson, eu acho que não só na internet, né? É você observar sempre o respeito ao outro, né? O direito do outro e respeitando as leis, limitando, porque por mais que existam leis específicas, né, que tratam sobre assuntos de internet, e alguns crimes são os crimes cometidos são crimes comuns, já previstos, por exemplo, no Código Penal. Então, assim, o fato de ter internet é só um meio de você cometer um crime.
Se eu puder citar 3 exemplos de crimes relacionados à honra, nós temos calúnia, difamação e injúria. E eu vou tentar resumir bastante esses 3 crimes, né? Calúnia é quando você acusa alguém de cometer um crime. Então, se eu colocar fora da internet, eu espalho essa notícia pela vizinhança, falando, olha, aquele rapaz ali, ele comete tal crime. Isso é calúnia, né? Tem pena, é criminalizado pelo Código Penal. Se você faz isso na internet, o alcance, pensa no alcance hoje em dia que tem uma fala dessa tão irresponsável e com um cunho tão pesado de crime na internet que em questões de segundos você pode chegar em estados diferentes, em países diferentes. Então, é necessário ter muita cautela ao você falar, né, e expor a sua opinião sobre alguém ou sobre algum fato. Assim como tem a difamação, e aí você previsto no Código Penal, só que não é um crime, mas que fere a reputação, né, da pessoa no meio da sociedade. Mesma coisa, o alcance pode chegar dessa notícia divulgar. E a injúria. Bom, se a injúria você já fere o sentimento pessoal da pessoa, né? Ou físico, pode ser um princípio que ela tem, você disse, né? Acaba fazendo uma acusação a ela, dizendo, não sei, que ela trai alguém, né? Que para ela traição é algo muito grave, então é uma injúria. Se você fala que muitas pessoas hoje a injúria está muito ligada, por exemplo, a ofensas quanto ao físico, quando você fala chamar aquela pessoa de gorda do lado ofensivo, né? Querer ofender, porque é uma característica física da pessoa, a gente não fala. E aí também que você entra com a questão da injúria racial, que está ligado a você querer ofender, né, alguém por conta da etnia, da raça, e aí você chama alguém, por exemplo, animaliza a pessoa negra, por exemplo, chamando de macaca, né? Então você fere esse íntimo da pessoa com isso, e aí passa a ser injúria racial. Então são crimes comuns que já são previstos no Código Penal, o Código Penal de 1940. Então, assim, é um longo tempo. E a internet só se tornou mais um meio de você cometer esses crimes. Então, pelo que eu entendi, crimes que já eram na realidade agora passaram a ser também na virtualidade, afinal é o mesmo delito, não é isso? Exato. Bom, Exato. e a terceira pergunta é justamente sobre essa mesma linhagem. Se prints, aquelas screenshots que são tirados em celulares ou computadores, servem como prova concreta para algum tipo de caso, e um oposto a isso, se a falsificação desses prints servem também como atitudes a serem puníveis. Sim, inclusive em mais de um processo, esses aplicativos, né, de troca de mensagens hoje em dia que nós temos, WhatsApp, seja, né, até rede social como o Instagram, fica ali, sim, os prints de tela são meios de comprovação hoje, assim como as telas dos e-mails também. É por isso que, por exemplo, nos meus processos, eu sempre, se for uma questão com empresa, né, direito do consumidor, que é com quem eu trabalho, e tentar resolver administrativamente com a empresa e o cliente não conseguir, eu falo assim, tenta trocar e-mail com eles para que demonstre negativa e que houve tentativa de resolução de forma administrativa antes de chegar à via judicial, e a gente sim leva como prova e serve como prova. Ao mesmo tempo, né, a gente tem aí a falsificação desses prints, então são duas coisas. Falsificar documento público ou particular que você leva para um processo judicial é falsidade ideológica. Isso está previsto no Código Penal também e é crime no artigo 299. E também nós temos o falso testemunho, porque quando você leva uma testemunha a um processo, né, para ajudar ali. Testemunha não é para ajudar uma parte ou outra. Às vezes acaba, né, aquela coisa, eu vou levar aquela testemunha para me ajudar. Mas a testemunha é para ajudar o juiz, na verdade, a elucidar o caso. E quando aquela pessoa, né, pode acabar levando um print, mostrando algo que é falsificado, ela comete falso testemunho, que também tem previsão no Código Penal. Então, como mais um modo de você alterar aí a verdade, e tem punição, sim. Agora, considerando o que foi falado, a quarta pergunta é uma pergunta também que leva ao mesmo assunto, que quem não é o autor desse tipo de notícias, imagens íntimas, mas compartilha virtualmente essas imagens,
essas notícias falsas podem ser também punidas, mesmo não sendo autores, apenas são pessoas que enviam para outras, podem ser punidas também? Então, Patrícia, a gente acaba voltando para o assunto porque está em discussão, não é, sobre criminalizar ou não as dadas fake news. Né? Sim. Não há previsão legal sobre criminalizar fake news, notícia falsa e aquele que distribui, que passa. Mas imagens de cenas íntimas, de cunho sexual, tudo isso entra realmente na questão sexual dos crimes. A lei, a Carolina Dickmann, ela prevê, sim, criminaliza a divulgação sem autorização, o Código Penal também, né, de ato sexual sem autorização das partes, ou com cunho de ganhar dinheiro com isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê quando a divulgação de imagens de menores de idade. Então, e sendo notícia falsa, como a gente falou, sendo calúnia, exploração de crime, difamando ou injuriando alguém, você consegue enquadrar nessas três tipificações e é o dado crime. Então, assim, a fake news é um assunto de discussão sobre isso, mas eu acredito, né, e a gente trabalha hoje, né, quando a gente quer judicializar, que a gente tem aqui enquadrar nesses três casos aqui, ou em alguma tipificação prevista no Código Penal. Perfeito, muito bom. E por último, Lud, tenho a liberdade de chamá-la assim como amiga, teve uma pergunta do internauta, até para que possa ser tema para um próximo assunto e vídeo que a gente já tem em pauta, né? Sobre racismo, que é um assunto que a gente precisa levantar, precisa falar e expressar sobre o repúdio a tais atos. E a pergunta do internauta foi justamente sobre expressões linguísticas que geralmente são usadas no cotidiano da gente, como denigrir, criado mudo, mercado negro, entre outras. Uhum. Usado com certa naturalidade no vocábulo da gente, se elas podem ser caracterizadas como crime de racismo, tendo em vista que são palavras de cunho racista, no entanto, usadas no cotidiano do brasileiro. Ó, em si, assim, essas palavras, ele já respondeu, elas têm o cunho racista, é racista. Elas já são, por si só. Contudo, essas palavras, elas fazem parte do racismo denominado racismo estrutural, que é o que veio, né, do nossa história, da escravidão nesse país, em outros países também, e aqui no Brasil também, claro. E aí foi perpetuando, e agora, como você falou, essa questão que está muito em voga, a gente está trazendo o significado disso, do porquê, explicando às pessoas porque não é correto, não é adequado usar. Agora, o crime de racismo, realmente, eu agora vou falar assim, se fosse minha opinião profissional como advogada, se eu fosse levantar essa questão no processo, nessa vertente. Você usar essa expressão não é correto, a gente tem que tentar realmente limpar a mente das pessoas, tentar tirar do nosso meio, porque já está mais do que claro que ofende. Mas o crime de racismo, ele precisa realmente vir de uma outra forma, como uma ofensa grave, impedir que alguém se utilize de ir numa loja, ou seja negado o atendimento, né, por conta da saúde. Eu acho que o crime em si, quando você impede, eu consigo enquadrar ele na tipificação que tem, inclusive na Constituição Federal, né? Que é um crime inafiançável e imprescritível. Não importa se foi 5 anos atrás que foi essa ofensa, 2 anos atrás, se eu conseguir realmente levar à justiça, eu votei no processo e votei a minha indenização, porque todo aquele que comete dano a outrem, ele é obrigado a repará-lo. Então, eu posso pedir indenização, tem um cunho realmente educativo a indenização, tá? Mas eu acho que essas palavras em que ele citou realmente é do racismo estrutural e que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Realmente, quando eu chegar numa loja e pedir um criado mudo, né, querer comprar um criado mudo, eu não sei, assim, como chamar a polícia e que vai falar assim, olha, ele cometeu racismo. Contra que exatamente? Seria um objeto? Não. Tá errado, porque a palavra, nós já estamos sabendo da Perfeito. história, né, que era cruel, né, o Uhum. Lula, que ficava com um escravo do lado a noite inteira para segurar uma água, realmente era desumano. Então, eu acho, eu como profissional,
se for qualquer outro tipo de racismo, realmente aquele que é violento, aquele expresso, né, que você fala, que você ofende, uma injúria racial, aí você tem que judicializar. Mas essas expressões racistas a gente tem que tentar realmente tirar do nosso vocabulário. Perfeita a explicação e me deixa com muita vontade de fazer logo o próximo vídeo. Teremos também um convidado, um amigo meu que está terminando o curso de Direito e ele vai poder também falar algumas experiências dele sobre o assunto, tipificar alguns crimes sobre racismo, e para que todos nós possamos entender e aprender ainda mais que não é vitimismo, que racismo existe no Brasil e precisamos tratar sobre o assunto. Mas enfim, meus sinceros agradecimentos. O Obrigada a pessoal vai você. perceber que eu tô mais arrumado dessa vez. Até arranjei uma desculpa para fazer a barba, colocar um terno, enfim. Vou mentir, também Muitas, passei só uma makezinha é, aqui, porque era para você, para gravar. meus sinceros agradecimentos. Acho que o público adorou a entrevista. Volte mais vezes, como já combinamos. Pode Espero deixar. que por muito mais vezes, na verdade. Muito bom a entrevista, os assuntos em si, explicou de maneira muito clara. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, Luiz, pela entrevista. Obrigada a você pelo espaço, pela confiança e a todos por nos ouvir. Tchau, Luiz. Tchau, gente. Até mais. Tchau.